1 João, a partir do versículo 18 em diante. Meus irmãos queridos, chegou a hora final deste mundo. Vocês já ouviram falar deste mundo. Vocês já ouviram falar do anticristo que vem, aquele que é contra o Messias, e já apareceram muitas pessoas assim. Isto nos deixa ainda mais convencidos de que o fim do mundo está próximo. Costumavam ser membros de nós, mas na realidade nunca foram dos nossos, porque senão teriam permanecido. Quando nos deixaram, isso provou que eles não eram absolutamente nossos. Mas vocês não são assim, porque o Espírito do Pai veio sobre vocês, e vocês conhecem a verdade. Portanto, eu não estou escrevendo a vocês como aqueles que precisam conhecer a verdade, mas eu os advirto como aqueles que podem perceber a diferença entre o que é verdadeiro e o que é falso. E quem é maior mentiroso? É aquele que afirma que o Emanuel não é o Messias. Tal pessoa é anticristo, porque não crê no Pai e nem no seu Filho. Porque uma pessoa que não crê no Messias, o Filho do Pai, também não pode ter o Pai, mas aquele que tem o Messias, Filho do Pai, tem o Pai também. Portanto, continuem crendo no que lhes foi ensinado desde o começo. Se vocês fizerem assim, então estarão sempre em comunhão íntima com o Pai, como o seu Filho. E Ele mesmo foi quem nos prometeu isto, a vida eterna. Estas minhas observações a respeito do anticristo são visíveis naqueles que apreciarem muitíssimo tapar os olhos de vocês e levá-los a desviar-se. Mas vocês receberam o Espírito do Pai que vive em vocês, dentro dos seus corações, a fim de que não precisem de ninguém para ensinar-lhes o que é direito, porque Ele lhes ensina todas as coisas, e Ele é verdade e não mentiroso. Portanto, tal como ele disse, vocês devem viver no Messias e nunca afastar-se dele. E agora, meus irmãos, permaneçam em união com o Pai, a fim de que quando ele vier, vocês tenham a certeza de que tudo vai bem e não tenham de que se envergonhar e nem fugir de encontrá-lo, visto que sabemos que o Pai é sempre bom e só faz o bem. Podemos corretamente supor que todos aqueles que fazem o bem são seus filhos. Vejam como nosso Pai nos ama tanto, pois Ele nos permite ser chamados seus filhos. Mediante isto, e realmente nós somos. Entretanto, visto que tanta gente não conhece o Pai, naturalmente não compreende que somos seus filhos. Sim, queridos amigos, nós já somos filhos do Pai agora mesmo, e não podemos nem imaginar como vai ser mais tarde. Mas sabemos isto, que quando Ele vier, nós seremos semelhantes a Ele, como resultado de o vermos como Ele realmente é. E todo aquele que verdadeiramente crê nisto, procurará permanecer puro, porque o Messias é puro. Mas aquele que continua a pecar está contra o Pai, porque todo é pecado feito contra a vontade do Pai. E vocês sabem que Ele se tornou homem a fim de poder tirar os nossos pecados, e que nele não há pecado nenhum, desvio da vontade do Pai em nenhuma ocasião, de nenhuma maneira. Portanto, se permanecermos juntos dele e lhe formos obedientes, não pecaremos também. Mas aqueles que continuam a pecar devem entender isto. Eles pecam porque realmente nunca o conheceram nem chegaram a ser dele. Irmãos e irmãs, aqui está falando referente à vinda do nosso Messias, porque ele revelou o Pai para nós, e não que o Filho seja o Pai, porque nós sabemos que o nosso Pai, ele criou os anjos, as hostes, está descrito lá no princípio, e o primeiro a ser criado foi o Messias, que veio para nos trazer a verdade.
Hebreus 10, versículo 32. Não se esqueçam nunca daqueles dias maravilhosos quando vocês ouviram o Messias pela primeira vez. Lembrem-se de como vocês perseveraram no Messias, mesmo que isso significasse um terrível sofrimento. Algumas vezes vocês foram escarnecidos e espancados, outras vezes acompanharam e sofreram juntamente com outros que estavam padecendo as mesmas coisas. Vocês sofreram com aqueles que foram jogados na prisão e ficaram realmente alegres quando tudo o que vocês possuíam foi lhes tirado, sabendo que coisas melhores o estavam esperando no céu, coisas que seriam de vocês para sempre. Haja o que houver, não deixem desfalecer essa confiança no Messias. Lembrem-se da recompensa que vocês têm. É mister que continuem a fazer com toda a paciência a vontade do Pai. Se quiserem que Ele faça por vocês tudo quanto lhes prometeu, a sua vinda não será retardada muito mais. E aqueles cuja fé os tornou bons aos olhos do Pai devem viver pela fé, confiando nele e em tudo. Do contrário, se eles recuarem, o Pai não terá prazer neles. Nós, porém, nunca demos as costas ao Pai para decretarmos a nossa própria ruína. Não, a nossa fé nele garante a salvação. Hebreus 11. Que é a fé? É a convicção segura de que alguma coisa que nós queremos vai acontecer. É a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando, ainda que não possamos ver adiante de nós. Homens do Pai em tempos passados foram famosos por sua fé. Pela fé, ao crermos no Pai, sabemos que o mundo e as estrelas, de fato, todas as coisas foram feitas mediante uma ordem do Pai, e que foram feitos do nada. Foi pela fé que Abel obedeceu ao Pai e trouxe uma oferta que o agradou a ele, mais do que a oferta de Caim. Irmãos e irmãs, nós sabemos que quem apareceu a Abel e Caim não foi o Pai, e sim o dragão, porque o nosso pai se afastou no jardim. Então, aqui é um exemplo, tá? Deus aceitou Abel e deu prova disso aceitando sua dádiva. Embora Abel esteja morto há muito tempo, nós ainda podemos aprender lições dele sobre a confiança em Deus. Também Enoque confiou em Deus, e foi por isso que Deus o levou para o céu sem morrer. Subitamente ele desapareceu, porque Deus o levou. Irmãos, Enoque foi tomado por um anjo caído. Percebam, o próprio Messias disse: ninguém viu o Pai, ninguém falou com o Pai, só aquele que veio do reino. Então, nunca se esqueçam que certas coisas foram usadas para mostrar a fé, aquilo que eles acreditaram. Então, esses exemplos que foram dados pelo apóstolo foi por mostrar a fé que eles tiveram. E percebam, eles tiveram fé acreditando que estavam fazendo o bem. Eles foram enganados, assim como a Eva foi enganada no jardim pela serpente, que usou a palavra. Então, o que a gente está tentando mostrar para vocês é que é isso que está sendo usado para enganar vocês, a palavra. Mas, a partir do momento que a gente sabe o que é bom, o que é mal, a gente consegue entender a verdade que o Messias trouxe do reino.